Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Localizado nos 2 principais shoppings da cidade de Indaiatuba, o Topázio conta com 9 salas e uma programação muito diversificada, capaz de agradar a todos os públicos, além de alta qualidade de imagem e som. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 488. Eu sou Rafael Arinelli e as pessoas que vão analisar esse filme de hoje acreditam em suas visões com total devoção. Só que não. Eu sou Daniel Cury e toda a história traz verdades dentro de si, mesmo que sejam verdades só pra quem conta. É isso aí. É isso aí. Terapêutica essa frase, hein? Eu sou a Ieda Marcondes e as histórias nos ajudam a sobreviver. É isso aí, boa. É isso aí, muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos, em mais um podcast, dessa vez para bater um papo aí sobre um filme que está na Netflix e que tem chamado a atenção, da crítica, do público em geral. Então a gente resolveu vir aqui falar sobre O Milagre, novo filme aí da Florence Pugh, com o diretor argentino, chileno ali, o Sebastián Lelio. Chileno. Mas ele é chileno, mas nasceu na Argentina. Ah, é? Ele é argentino. Nossa. Então ele fez a carreira dele no Chile, mas é argentino. O cara tá nas duas, tá com o pezinho dos 2 territórios ali. É apenas um rapaz latino-americano. Ué. É isso mesmo. E é isso, Vale ressaltar pra quem acompanha aqui, os nossos podcasts e tal, que nós vamos dar spoiler, Então se você não viu o filme, corre lá na Netflix, você consegue ir lá assistir rapidão. Mas lembrando, também que quem ficar aqui com a gente vai escutar muita coisa legal, porque a gente tá aqui pra debater o filme. Então às vezes você tem vontade de escutar antes pra ver se vai assistir o filme depois. Então fica aí já esse aviso que vamos dar spoiler de qualquer forma. E é um filme que, tem spoiler, vai. Tem spoiler, Não é aquele praticamente uma história de mistério, então não é aquele que dá pra falar assim, não tem problema, não. Esse tem. Esse tem problema. A não ser que você não ligue, Exatamente. Então tá mais do que avisado. E pra bater esse papo com a gente aqui, chamamos aqui a nossa querida amiga Ieda. Ieda, seja bem-vinda novamente ao Cinemação. Nosso último podcast que você esteve aqui foi em julho de 2021, quando a gente falou sobre Um Lugar Silencioso, parte 2, Ieda? Faz tempo, hein? Pois é, já estamos no Lugar Silencioso 5, 6, Passou muito tempo, poxa. É isso aí, é verdade. E daí conta pra gente aí, pra quem não conhece o seu trabalho e tal, conta um pouquinho o que você faz. Bom, eu tenho um site, é o iedamarcondes.com. Lá eu escrevo mais ou menos semanalmente. Eu também tenho uma campanha de financiamento, então se você gostar do meu trabalho, por favor ajude, porque é muito difícil sobreviver como crítica de cinema. De vez em quando eu publico na Folha e estamos aí participando de podcasts e tal. É isso, que demais. Então, bem-vinda novamente aqui, vamos ter um papo muito legal sobre O Milagre. Fica aqui com a gente, porque a gente vai bater esse papo, mas logo depois do Panorama. Panorama. Bom, a gente tá vindo de uma sequência boa, Porque a gente teve entrevistas, daí a gente falou sobre notícias, daí partimos para Pantera Negra, clássico, Os Bons Companheiros. Aí agora estamos falando sobre um filme da Netflix. Estamos indo numa caminhada boa, hein, Dani? Fechar esse ano.
Pô, tamo, e finalmente tá tendo bons filmes, né, pra gente falar de estreias aí do cinema. A gente ficou um tempo sem ver tantos filmes chegando no cinema que chamasse atenção pra gravar um podcast, né? E agora tem. Exatamente, pois é. Cara, que demais. Esse ano tá sendo mais um ótimo ano pra gente aqui, né, gravando podcast, conversando com vocês. E pra que a gente continue dessa forma, nesse relacionamento gostoso, onde a gente faz conteúdo e vocês recebem esses conteúdos, vou deixar aqui o convite para você já começar a fazer seu planejamento, pensar aí em ser um apoiador do Cinemação, né? Afinal de contas, é através do seu apoio que a gente consegue fazer esses conteúdos aqui. E para fazer isso, basta você entrar no nosso site, no cinemação.com. Lá em cima, no canto superior direito, tem um botão, seja um apoiador. Você clica ali e aí você vai ser direcionado para uma página, e nessa página você vai ver 3 planos de contribuição que dá para fazer com Cinemação. São planos onde você sempre vai receber alguma coisa em troca. Então não é só que a gente tá falando assim, pô, apoia a gente, pronto, acabou. Não é só isso. A gente oferece um espaço, né, para todos os apoiadores dentro do WhatsApp, onde a gente conversa lá sobre filmes, notícias e tudo mais. Hoje, por exemplo, um dos integrantes lá publicou trailer novo do Super Mario Bros, que vai sair o filme. Cara, que demais. Eu vi lá, alguém já viu, já publicou, tal. Então a gente tá sempre antenado, é muito gostoso isso. E além disso, né, todos os apoiadores que ficam com a gente durante um ano recebem no final do ano um presente exclusivo do Cinemação. Então é sempre um presente que a gente faz com todo carinho, pensando e tal. E aí esse ano não vai ser diferente, a gente vai mandar esse presente para os nossos colaboradores e você pode ser um deles, né? Então vai lá e seja um apoiador do Cinemação, ajude o Cinemação, porque daí também a gente consegue reinvestir esse dinheiro no próprio site e produzir mais e mais conteúdo para vocês. Aí, depois que você receber esse conteúdo, fica também a dica para que você possa escrever pra gente, falando o que você achou, né, sobre esse conteúdo. E para receber esses conteúdos todos, você tem que acompanhar o nosso site, o cinemação.com. Lá dentro tá concentrado tudo que a gente produz. Então você vai conseguir ver os textos, vai conseguir ver os trailers, vai conseguir ver os podcasts, tá tudo lá. Os textos, inclusive, tem uma galera muito legal que trabalha com a gente e que tá escrevendo. Todos os meses tem texto saindo, todo dia tem alguma coisa nova dentro do nosso site. Então já fica esse convite para você ir lá e dar um page view pra gente, né? Porque isso também é muito importante, é uma outra maneira de você ajudar. Você entra lá, clica nos posts, fica um tempo no site, navega e tal. Isso é muito bacana. E por fim, nós temos aqui aquele recadinho para que você já coloque na sua agenda que o podcast do Cinemação vai sair de férias. Ou seja, a gente vai parar de fazer gravação em um determinado dia do ano. A princípio vai ser ali metade de dezembro, por aí a gente deve parar, né, com o podcast, entrar naquelas férias pra gente colocar a bunda na areia, né, Dani? Molhar um pouco a perna, né, no mar. Sargar a bunda. Sargar a bunda é um termo bom. É um termo bom, pois é. A gente vai dar aquela parada, para daí a gente planeja, né, o podcast para 2023. E muito importante que você esteja atento ao nosso podcast dentro das plataformas de áudio que você ouve podcast. Então, se você estiver lá no Spotify, segue a gente. Se você estiver no Apple Podcast, assina lá o podcast do Cinemação. No Google Podcast e no Castbox, você pode se inscrever, e no Deezer você favorita a gente. E aí, assim, você vai ser notificado quando tiver um episódio novo. Então a gente entra de férias, vai parar, vai ter aquele pause de episódios. Aí você espera um pouco, daqui a pouco você vai ser notificado falando, opa, surgiu aqui episódio novo do Cinemação. É a gente voltando às atividades, entendeu? Então fica essas dicas para vocês, para acompanharem todas as atividades do Cinemação, porque é isso que a gente gosta de fazer, essa interação com vocês. Vai lá e visita nosso site e acompanha tudo em cinemação.com. E chegando aqui na parte onde as pessoas mandaram seus comentários, escreveram pra gente sobre o que acham das coisas, eu vou ler hoje um comentário super bacana que tem tudo a ver, mas antes, sempre bom lembrar, gente, se você quiser comentar o filme que a gente tá comentando hoje, no episódio de hoje, se você quiser dar sua opinião sobre o podcast, ou só citar que você tá ouvindo a gente, etc., você pode fazer isso de várias maneiras. Uma delas é pelo e-mail, você pode mandar um e-mail pra gente, para contato@cinemação.com, né? O nosso principal meio de comunicação. Tem gente que gosta de mandar
um e-mail, falando um pouco, né, do que tá achando do podcast, dando uma opinião, compartilhando de repente uma experiência bacana. Mas claro, você pode comentar no próprio site, lá no cinemação.com, na postagem do podcast, tem espaço de comentários, né? Que você vai lá, preenche, né, os seus dados e tal, e comenta o que você achou. Pode ser um comentário breve, longo, o que for melhor pra você e o que você achar que sente que tem que contar pra gente. Mas é sempre muito bom, a gente gosta muito de receber comentários. E claro, todas as redes sociais, onde a gente é @cinemação, né? Tem o Twitter, tem o Instagram, o Facebook também, né? A gente também tá de olho. Então, se surgir um comentário por lá, mesmo que rapidinho, a gente separa, deixa aqui, sempre que dá, sempre que fizer sentido, a gente vai ler aqui, também compartilhar com as pessoas. Então, mande seu comentário, a gente gosta muito de ver o que vocês estão achando e de, enfim, ouvir a opinião de vocês. E o Alexandre Rodrigues Assunção mandou um comentário lá no 480, que a gente falou sobre o Não Se Preocupe, Querida. E é um comentário que tem muito a ver com o episódio de hoje. Então, ó, vamos lá, vou ler aqui pra vocês. Cinemação. Não se preocupem, ouvintes, é um ótimo podcast. Olá, amigos, boa discussão sobre um filme nem tanto assim. A convidada, Julia Bart, excelente, bem pontual em suas considerações. Sobre a história, dentre as muitas referências possíveis, inicialmente imaginei estar vendo uma versão feminista de Admirável Mundo Novo, e que este filme realmente ousaria mostrar que, além da farsa descarada do mundo ideal, sem entrar em spoilers, ainda pudesse trazer alguma reflexão sobre a realidade em que vivemos, sobre a alienação social, corporativa, ideológica, da relação abusiva entre homem e mulher, sobre a falência do modelo masculino de provedor e macho alfa, entre tantos outros temas que o filme arranha só na superfície. Conceitualmente é interessante, mas não desenvolve nada. O que resta é um amontoado confuso de propostas, tramas inconsistentes com personagens que preenchem o cenário, mas não justificam sua presença. O que é essa empresa seita de homens que segrega mulheres? Qual o objetivo dessa experiência e do seu líder? Não há proposta. Por que adotar o passado como modelo social? Enfim, reescrever o roteiro que foi reescrito seria a salvação dessa história. Concordo plenamente, Rafael. A cena de ação do final do filme é muito, muito deslocada, mostrando um feminismo caricato, forçado. Gosto muito da atriz Florence Pugh, de sua interpretação, beleza, fisicalidade e presença na tela. Neste filme, apenas sua atuação se destaca. Harry Styles é fraco, substituível e dispensável. Poderia haver qualquer outro ator em seu lugar. Os coadjuvantes são sombras, partes do cenário. Enfim, um bom podcast, apontando as falhas e debatendo sobre o que poderia melhorar numa história morna com clichês que desperdiçou uma boa premissa. Abraços. Boa. Então, Alexandre Rodrigues Assunção fritando o filme Não Se Preocupe, Querido, mas elogiando a Florence Pugh. Então vamos ouvir mais elogios a Florence Pugh hoje. Corre pra assistir, né? O Milagre, porque se gostou dela nesse filme aí, o Milagre é um deleite. Hello. This is the beginning of a film called The Wonder. The people you are about to meet, the characters, believe in their stories with complete devotion. We are nothing without stories, and so we invite you to believe in this one. Chegava às telas da Netflix no dia 4 de novembro de 2022 o filme O Milagre, filme baseado aí no livro da Emma Donoghue e que é protagonizado pela Florence Pugh, né, e dirigido pelo Sebastian Lelio, que a gente comentou aqui, né, um diretor que nasceu na Argentina, mas foi criado ali no Chile, fez universidade no Chile, todos os filmes dele, né, estão no Chile e tal, enfim. Mas é um diretor muito talentoso, né, uma safra muito boa, né, de diretores chilenos. E O Milagre, por ser um filme original Netflix, é um daqueles filmes que a gente não sabe o budget, o orçamento, né, que esse filme teve, nem assim, quanto que ele gerou, entre aspas, de bilheteria, né. Então, né, logicamente, o filme fechado ali na Netflix, a gente não tem acesso a essas informações, mas a gente sabe que é um filme que está sendo bem visto e tudo mais, até pela repercussão que ele tem tido. O filme, né, ele trata a história
se passa ali em 1862, onde uma enfermeira é chamada de Londres para o interior da Irlanda para investigar um caso de uma menina que não se alimenta e ela segue viva, saudável e tudo mais. A Lib, que é essa enfermeira, precisa criteriosamente, né, dar uma estudada em todo o ambiente, tudo que envolve ali, que está ao redor da Anna, que é essa menina, para tentar descobrir o que está por trás desse suposto milagre. Diz pra gente aí, temos Florence, Sebastian trabalhando juntos pela primeira vez, inclusive, né? Mas tem um pessoal bem legal aí na ficha técnica ainda. Quem compõe essa ficha técnica de Um Milagre? Pois é, então, vamos lá. A ficha técnica do filme, primeiro sim, citar, acho que é importante, né? O Sebastian Lelio ganhou o Oscar, né? De filme internacional, né? Com Uma Mulher Fantástica. E ele fez 2 filmes, são o Desobediência, que é em inglês, né, tal, e o Glória, que é em espanhol, né, enfim, ele tem feito filmes, né, ou fora do Chile, ou no próprio Chile, que é o caso de Uma Mulher Fantástica, tanto que ganhou o Oscar, foi pra essa categoria, né. Ele dirige, ele também é um dos nomes do roteiro do filme, e ele divide o roteiro com a Alice Birch. A Alice Birch é super famosa, conhecida por ter feito o roteiro de filmes como o próprio Lady Macbeth, que é com a Florence Pugh. Ela fez episódios de Succession e ela fez Normal People, né? Ou seja, filmes e produções de altíssimo nível, né? E também tem o nome da Emma Donoghue, né, no roteiro, mas até o que eu entendi, ela não fez o roteiro. Ela foi produtora do filme, trabalhou como produtora, mas ela escreveu o livro no qual o roteiro se baseia, e ela também escreveu o livro, e daí sim o roteiro, do Quarto de Jack, né? A Emma Donoghue, então ela, só pra gente entender do que a gente tá falando, uma grande escritora, mesmo que ela não tenha necessariamente, sei lá, botado a mão na massa desse roteiro especificamente. E aí a gente tem a fotografia da Ari Wegner. A Ari Wegner fez a fotografia também do Lady Macbeth, que é com a Florence Pugh, fez a fotografia do Ataque dos Cães e do A História de Ned Kelly, que é um filme bem australiano, inclusive, e junto com o Ataque dos Cães, ela inclusive é australiana, a diretora de fotografia. A montagem é da Christina Hetherington, que fez a montagem de um filme chamado A Despedida. Ela fez de 2 episódios da série The Crown, e ela participou da equipe de montagem do Christopher Robin, né, que é um filme que saiu há um tempo atrás, né, que é, enfim, acho que é meio mais pra infantil e tal, que são os nomes mais famosos aí da carreira dessa montadora. E no elenco, a gente tem, além da própria Florence Pugh, que a gente já viu recentemente, né, no Nosso Preocupe Querida, e fez Midsommar, Adoráveis Mulheres e tantos outros filmes. A gente tem também o Tom Burke, que fez, entre outros filmes, ele fez o Mank recentemente, que também é da Netflix, né, produção da Netflix, em que ele faz o Orson Welles, né, lá. A gente tem a Killa Lord Cassidy, que é a menina, né, então ela não tem tantas aparições, não tem, né, enfim, ela é muito novinha. Tem também a Niamh Algar, que é uma atriz irlandesa. Ela tá numa série chamada Pensamentos Impuros, que é da HBO, e várias outras séries, principalmente irlandesas, né? Tem também o Toby Jones. O Toby Jones é super famoso, você vê ele, tudo que é filme que você for assistir, você vai ver o Toby Jones. É um ator britânico, ele é o Arnim Zola lá dos filmes da Marvel, e um monte de série e filme da Marvel. Ele fez Jogos Vorazes, muito mais. Tem o Ciarán Hinds, né, que todo mundo fala o nome dele errado porque ele é irlandês e os irlandeses têm os nomes diferentes. O Ciarán Hinds é o irmão do Dumbledore lá no Harry Potter, é o Mance Rayder do Game of Thrones. Fez o Belfast recentemente e é um baita de um ator de muitos e muitos filmes. E que esses daí são os principais nomes aqui do Milagre, que a gente pode citar que as pessoas vão reconhecer, principalmente. Então, assim, acho que deu pra dar uma ideia aí do que a gente tem aí no elenco. Sim, e eu acho que é interessante também da gente ressaltar, porque uma das coisas que estavam ao redor desse filme era assim, perguntando, mas o filme é baseado em fatos reais e tudo mais. Não. Então, embora, né, a autora, a Donoghue, ela não tenha baseado seu livro em um caso em particular, ela acabou se inspirando num fenômeno real que ocorreu na era vitoriana, né, que se chamava as garotas jejuadoras. O que era isso, né? Primeiro, é bom a gente saber que quando a gente fala de era vitoriana, a gente está falando de um período na história do Reino Unido, que foi o período ali no reinado da Rainha Vitória, que foi de junho de 1837 até a morte dela, que foi em 1901. Então essa é a era vitoriana. Mas o que acontecia nesse período é que essas jovens, elas não
precisariam comer, né, nem beber para sobreviver. Elas tinham essa coisa, essa habilidade sobre-humana, né, sendo frequentemente conectadas à religião. E isso acabou acendendo, né, inclusive vários relatos e tal. E talvez o caso mais famoso seja de uma garota chamada Sarah Jacob, que morreu de fome em 1869, aos 20 anos. E esse caso da Sarah foi muito documentado, assim, tinha muita coisa de documento daquela época, e foi baseado nisso, assim, que a autora acabou escrevendo o livro e tal. Mas, assim, o filme ele não é baseado em fatos reais, né? Ele é baseado numa situação que aconteceu e tal, então não é pra assistir achando que, nossa, existiu uma menina assim assado e tal, não. E não ele é começa justamente mostrando, né, é um filme, e isso aqui é um filme, é uma criação. Sim. E as pessoas acreditam, os personagens dessa história acreditam nessa história. Então ele é um exercício de fazer você acreditar naquilo que está sendo contado, né? Isso é muito legal, isso, assim. Até eu vi algumas entrevistas do Sebastian Lelio, que ele fala que ele tá falando que o mecanismo que a gente tem que usar para acreditar naquele filme, quando ele faz isso, é o mesmo mecanismo que que os personagens do filme fazem para acreditar nas suas histórias, nas suas crenças, nas coisas que elas estão contando, né? Talvez o que a Emma Donoghue fez foi sintetizar acontecimentos. Exato. E o que grandes escritores fazem, né? Assim, quando eles vão se basear em coisas que aconteceram, mas criam algo, eles estão sintetizando acontecimentos, sintetizando sentimentos de uma época ou de algo específico numa história, né? E daí tem algo, ela carrega algo, um sentido, né? Que para ser refletido e para as pessoas pensarem a respeito. Sim, sim. E nesse sentido, vocês gostam desse começo do filme, que ele faz essa transição, né? Tipo, mostra um palco, um set de filmagem ali, meio que pra trazer, né? Assim, eu acho que ele é muito literal nesse sentido de, vamos ter que dar um passo pra trás sem entender que isso daqui é um filme, é um conto, é uma história e tal. Mas ele faz isso de uma forma muito literal. Eu ouvi alguns críticos reclamando disso, falando, não precisava ter isso, porque, né, só a locução já meio que induz você a entender isso e tal. Acharam um certo exagero. Porque é uma cena que tá no começo do filme e no final do filme, né? É um choque, né? Porque você se prepara pra ver um filme de época e, de repente, você tá num galpão moderno, né? De dias atuais, praticamente. Então, eu acho que o propósito é justamente chocar, pra causar estranheza mesmo. E eu acho que esse recurso, ele é repetido algumas vezes ao longo do filme, que rola uma certa quebrada de quarta parede. Hoje em dia é até meio complicado falar em quebrada de quarta parede, porque remete imediatamente a Fleabag, Enola Holmes e esses tipos de filmes de época que são mais espertinhos. Então a protagonista tá lá piscando pra você o tempo todo, sempre criando uma afinidade e tal com o espectador. E no Milagre, esse recurso de constantemente, não constantemente ao ponto de ser cansativo, mas de fazer isso algumas vezes ao longo do filme, no sentido de quase afastar o espectador para ele observar as coisas à distância e perceber que o que está rolando ali não é a vida real. Eu acho que é importante trazer esse mecanismo, porque todos os dias a gente escolhe as nossas histórias, a gente pensa em quem nós somos como a história das coisas que a gente passou, mas isso passa por um filtro que é nosso, que não é mais da realidade, que é uma ficção também. Então, eu acho que faz sentido, mas causa estranheza mesmo. A primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei, mas será que precisava disso tudo? Mas depois eu fui pensando um pouco mais a respeito do filme e pela solução que a Lib encontra para tentar ajudar a Ana, eu acho que tem tudo a ver. Então é meio que importante ficar relembrando essa possibilidade de que a gente pode mudar o nosso destino se a gente só pensar de forma diferente. E eu gosto muito do fato de que quando você tá, tipo, tirando nesses momentos, eu, pelo menos, esqueci completamente aqui, sabe assim, em nenhum momento eu fiquei assim, mas isso é só uma história aqui, sabe assim, isso é um filme que tá sendo... Não, tipo, se você compra mesmo, né, e aí justamente óbvio, né, tipo, todos os outros momentos o filme tá sendo realista, né, as atuações super, né, naturalistas, vamos dizer assim, os sets, os lugares super bem criados, bem montados, não é nada
digamos que teatral, no sentido... Não é um Dogville da vida, né? Isso, exatamente. E aí é isso que, tipo, eu pensei isso depois, falei, nossa, eu esqueci que eles falaram que isso é uma história, porque de certa forma quando a gente tá investido numa história, quando alguém tá contando, ou qualquer outro momento, ou lendo um livro, você também esquece disso, e quando a gente pensa nessas histórias que a gente cria, né, para as nossas vidas, e essas histórias que norteiam o nosso ser e estar no mundo, essas coisas mais profundas, a gente esquece que são histórias, a gente, né, leva como verdades, leva como coisas a serem, né, obviamente, levando a sério como grandes verdades pra gente. Então, eu acho que é legal isso, assim, ele pontua aqui e ali, mas a gente tá investido na história e fica realmente falando, o que tá acontecendo? Só fazer uma observação sobre isso, porque eu acho que essa questão dele começar o filme assim, terminar, e aí no meio do filme ter alguns momentos aí dessa quebra dessa quarta parede, pra mim tem até um quê de ironia, sabe? De quase você chegar e falar assim, eu vou te contar uma história que se passa em 1800 e tralalá, mas lembra que eu tô de olho em você também aí, entendeu? Tipo, não é só uma história daquela época, porque o filme, inclusive, tem temáticas que a gente consegue posicionar ela de uma forma, assim, muito hoje, né? Muito real, inclusive, muito palpável. dentro da própria filmografia dele, né? Porque Exato. o Desobediência também trata toda uma questão de fé e dos conflitos que as pessoas têm para tentar viver as vidas delas, meio que ou fugindo ou tentando se conciliar com os deveres da fé, de certa forma. Exato, então eu acho que é isso, ele é quase uma piscadela que ele dá pra você, sabe? Tipo, tô te contando uma história, mas lembra que isso daqui é uma história, sabe? Tipo, lembra que eu tô de olho em você. E ele tem esses recursos, né, assim. Tanto que, por exemplo, o filme, ele posiciona, né? Logo no começo, você vê o set de filmagem, mas a locução já te fala, olha, a gente tá aqui no momento da grande fome, existe uma rixa aqui entre irlandeses e ingleses e tal, só que ele não se aprofunda nisso, ele não fica repetindo isso ao longo do filme, então assim, é uma informação. Aí quando você vai ver o que foi a grande fome, foi um período que aconteceu lá em 1845 a 1849, e a grande fome se deu porque teve uma praga nas plantações de batata, e isso dizimou 1/4 da população irlandesa, matou 25% das pessoas na Irlanda, foi um desastre, sabe? E aí o que aconteceu foi assim, tinha um problema prático em relação a isso, porque com a praga, a Irlanda ela era muito dependente, né, dos ingleses, porque grande parte ou quase todos os latifundiários irlandeses, eles moravam na Inglaterra ou eram ingleses. Então quando aconteceu esse problema, a galera que tinha grana mesmo, eles tiravam a grana da Irlanda e estavam na Inglaterra, então não era preocupação deles cuidar disso. E aí começou a ter uma rixa, por quê? Porque os ingleses mesmo viraram as costas para isso, inclusive, né, os monarcas e tudo mais, e falaram, viu, uma hora esse negócio aí acaba e tal. Então eu acho muito sintomático, sabe, tipo, posicionamento, tipo, é uma coisa assim, tipo, uma praga numa plantação, pessoas virando as costas, pessoas morrendo, né, morrendo de fome e tal. Então tem uma certa ironia em tudo isso, e o fato dele não se aprofundar e dar essas piscadelas pra gente ao longo do filme, eu acho muito interessante, porque é uma maneira provocativa mesmo de fazer a gente se lembrar de que, apesar de ser uma história distante, ela é muito próxima a nossa. Com certeza, tá? Dá pra traçar todo um paralelo com a pandemia que a gente acabou de viver, né? Porque, de certa forma, os nossos governantes meio que deixaram a gente na mão, né? É só uma praguinha, Ieda. É só uma praguinha, só uma tossezinha. E remonta essa coisa até hoje, na verdade, né? A forma como a Inglaterra, né, e a monarquia inglesa lida com os seus reinos, obviamente fora da Europa, a gente sabe muito bem e tal, enfim, toda a questão de colonialismo, mas dentro lá das Ilhas Britânicas, né, que são as British Isles, né, que são todas as ilhas lá ao redor, ela sempre foi nesse sentido de lidar como algo às margens, né? Tipo, o centro deles, Londres, tá estando protegido, estando ok, o resto é só para servir a eles. Não à toa, depois, né, lá em final do século XIX, a Irlanda se separou, saiu, né, do Reino Unido, e aí virou o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, enfim.
É um processo super complexo, nem sei também, nem saberia explicar muito, mas é isso, e tanto que existem movimentos, por exemplo, por independência do Reino Unido na própria Escócia, né, que até hoje é Reino Unido, mas muitos deles falam, cara, não quero pertencer a isso aqui, né, tipo, e é isso, é meio maluco, né, tipo, é um país, mas lá na Copa do Mundo agora tem Inglaterra e Gales, que são os dois países do mesmo país, né, não faz muito sentido, mas e essa coisa, se lidar com esse outro, que é diferente, de maneira totalmente sem se preocupar, né, se estão morrendo, se não estão, etc., também tá na relação lá daquele grupo da elite da cidade lá, que são aqueles homens que se reúnem e que falam, a gente quer estudar o que está acontecendo, e todos querem usar aquela menina, né? Um quer provar a sua fé e dizer, olha, é um milagre. O outro quer provar, o médico, ele acredita que a ciência pode explicar, mas acha que vai ser umas maluquices né, assim, ela faz fotossíntese, ou ela se alimenta da energia de alguma coisa. É uma descoberta científica, né? Então... Não é uma menina, ela é um ratinho de laboratório. Perfeito, exatamente. E é interessante, são as relações, então ele também repete essa relação histórica, né, com a forma como a Inglaterra lidou com a fome, né, esse período da fome na Irlanda, porque, né, estavam nem aí pra isso, né, vamos dizer assim. Who's your favorite? Here, look. The mystic marriage of St. Catherine and the baby Jesus. He gave her a wedding ring, but only she could see it. Anyone can be chosen. Saints or sinners. Elizabeth of Hungary. She was a widow. Ah, the very worst of sins. Tem muitas camadas legais de pensar, né? Dos níveis, a própria família, né? Tá usando a menina pra alimentar a sua fé e a sua crença, que é totalmente fixada nessa ideia, né? A mãe, com aquele momento já indo pra revelação, né? De que ela alimentava a menina com a boca, né? No fundo, ela acreditava que aquilo era o que era o maná do céu que a menina cria, né? Que ela acreditava que ela estava, enfim, fazendo a coisa valer. Então, acho que era o que ela precisava, e ela provavelmente iludia a si mesmo para poder continuar naquela história, né? E é o que a gente faz diariamente, né? Inclusive, voltando à questão da pandemia, quando a gente sai sem máscara, pensando, vai dar tudo bem, não tem problema, não sei o quê, a gente também se ilude, né? Eu peguei Covid agora em outubro, e foi justamente no primeiro turno que eu peguei, porque tava uma fila gigantesca, eu achei que ia ser coisa rápida e tal, só 2 minutinhos, entrar lá e votar, e teve todo aquele problema de biometria e tal. Então a gente fica o tempo inteiro contando historinhas pra gente, se iludindo, e depois a gente arca com as consequências, né? Sim. E você sabe que tem uma coisa também, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, porque assim, e isso, né, é uma característica também do diretor, né, do Lélio, porque a gente tem aqui personagens que sempre estão meio que num estado de hibernação, assim, né? Eles estão sempre ainda querendo descobrir o que eles vão ser, o que eles querem fazer, tentando descobrir um pouco mais sobre eles próprios e tal. E aí eu acho interessante, principalmente o primeiro ato, né, de construção do filme e tudo mais, porque eu achei impressionante que, assim, as primeiras palavras da Lib, que é, né, a enfermeira vivida pela Florence Pugh, a primeira coisa que ela fala mesmo, que ela fala é por quê? E depois ela fala não. E isso é muito simbólico dessa personagem, porque ela é uma mulher questionadora, ela é uma mulher que se impõe, né? Então, assim, a gente tem uma personagem ali que ela tá muito, assim, atenta à situação que tá acontecendo. Ela também está nesse estado de hibernação, sabe? Porque, inclusive, ele faz essas brincadeiras, né? Às vezes ele corta algumas cenas em que, ela tava ali com a Ana e tal, corta a cena, a gente vê a Lib no quarto, isolada, sozinha, se sentindo mal e tal. E aí ele vai fazer uns enquadramentos, e ele faz esses enquadramentos com a Lib para dar essa sensação de isolamento, muitas vezes, do mundo, né, que ela tá. Não é incomum a gente ver ele colocando ela no canto do quarto, fazendo uma câmera bem aberta, e a câmera se aproximando lentamente, quase que ela, sabe, num canto,
assim, ela tá totalmente desconectada ali, sabe, isolada numa coisa muito de hibernação mesmo, né, de estar quietinha ali, não quer mexer com nada e tal. E isso é muito interessante, porque ao longo do filme a gente vai vendo esse despertar dela também, né, não é só o despertar da Ana, mas é o despertar da própria Lib, né. Então essa dualidade que ele trabalha com uma personagem que é uma personagem muito neutra, muito vazia, que é a Ana, vazia no sentido de ela está vazia, né? Ela está vazia, ela tá oca, assim, ela não transmite vida, né? Apesar de olharem pra ela e falar assim, pô, essa menina é um milagre, mas ela não tem a vivacidade desse milagre, assim. Então você percebe que estão todos ali meio que dentro do mesmo sistema, só que em pontos diferentes, sabe? Então eu acho isso interessante da gente observar, porque essa construção que é feita, ele vai refletir em vários momentos do filme, né? Nos enquadramentos, na paleta de cor, em como ele constrói os personagens. Eu acho isso muito interessante. Inclusive, eu só queria comentar que o papel da Florence Pugh é um papel super ingrato, porque ela é apresentada como uma inglesa sisuda, que não fala dos sentimentos dela, que tem até uma certa dificuldade inicial de ter uma relação com a menina. Ela proíbe os pais de tocarem nela, então ela é uma pessoa quase antipática. Mas a Florence Pugh, ela tem um carisma tão grande que mesmo nessas atitudes você tá o tempo inteiro com ela. Não, é isso aí, tem que fazer isso mesmo. Até porque ela lá é praticamente a única pessoa com uma mentalidade mais ou menos contemporânea, né? Todo o resto já tem uma mentalidade mais atrasada. E só queria comentar o trabalho dela mesmo, porque eu acho que com outra atriz seria totalmente outro filme. E é engraçado você ter falado isso, né, Eda? Porque tem uma cena que ela, quando chega na hospedagem dela, ela fala isso. Ela fala exatamente isso pra um cara, né? Ela fala assim, como que um lugar, uma vila como essa, tão retrógrada, me chama uma enfermeira de Londres pra cá e tal. Daí o cara fala, retrógrada? É isso mesmo? Você tá vindo aqui e falando que a gente tá atrasado? Então vai lá e prova, minha filha. Você tá falando que é uma bobagem, não sei o que. Vai lá e prova. Você veio aqui pra provar. Daí você pega suas coisas e vai embora. Então tem essa coisa, né? De tipo, ela tem essa coisa meio sisuda e ela tá realmente com uma visão mais conectada ali, né? Com o terreno, assim, né? Inclusive tem um diálogo dela com o médico que eu acho muito bom também, porque ela tá conversando com ele e aí ele em um determinado momento vira pra ela e fala assim, ela pergunta, mas por que não trouxeram 2 enfermeiras? Daí o médico fala, não, porque a família se sente melhor com uma freira, né? E a ideia de uma enfermeira, assim como por alguns membros do comitê, eles têm uma ideia menos científica para lidar com essa questão e tal. Então, tipo, já começa a construção desse embate entre a crença, né, a crença popular, religiosa e tudo mais, e a ciência, né? Começa já um embate aí. Então é interessante de você ver que essa é uma mulher que tá tentando equilibrar a balança, mas ela tem dificuldade de se encaixar ali também. Sim, porque ela tá completamente isolada, né? Ela tá num ambiente hostil à nacionalidade dela, hostil a ela como enfermeira, porque ela pode acabar com o milagre da vila, que todo mundo depende dele, até financeiramente. Então ela é um ambiente completamente hostil a ela e ela tá lá justamente para fazer o que todo mundo tem medo, que é vasculhar as coisas, entrevistar as pessoas e descobrir o que tá acontecendo, né? É quase como um romance de detetive, né? Porque exato. O detetive surge num lugar, ninguém quer ele ali e ela tem que fazer um trabalho que é ingrato, né? Sim. E é legal, a Rafa estava falando dela como, enfim, sisuda e tentando se encontrar, essa coisa também que isso aqui é muito característico, né, dos filmes do Sebastian Lelio. E a gente pensa, assim, eu até ouvi uma frase que eu achei super legal, que acho que foi dele mesmo, do próprio diretor, numa entrevista, falando que uma das poucas coisas que são reais, assim, a coisa mais real, acho que da Ana, no caso, seria a dor dela, a dor que ela sente pelo que aconteceu, que a gente vai descobrir no final. Mas também a gente tem a dor da Lib, né? Sim. Que ela, né, perdeu um filho e tal. E é interessante a gente falando desse mote do filme, que é o contar histórias, as histórias que a gente conta, ela vai com essa certeza absoluta de que aquilo pode ser desvendado,
e a gente vai junto com ela nessa história, né? Tipo assim, alguém tá mentindo, essa menina tá comendo alguma coisa, né? Acho que em nenhum momento fica uma dúvida, né? Acho que o filme em nenhum momento fala, será que é um milagre mesmo? Não, ela tá comendo alguma coisa. A gente tá descrente dessa história e tal, e por conta de tudo que acontece, a forma como ela encontra de salvar a vida da menina é contando uma história, ou seja, descendo pro nível de história e não descendo no sentido de diminuir, mas indo para esse nível da história que ela tá contando. Se ela acredita tanto na questão da fé, do pecado, que ela realmente precisa se salvar do pecado e salvar o irmão dela do inferno, etc, etc. Então você vai para esse nível do contar histórias e conta uma história de renascimento. Sim. Só que essa história de renascimento era importante para salvar a vida da Ana, também é uma história, de certa forma, para salvar a vida ou as dores, para curar as feridas da própria Lib, né? Sim. Porque ela também estava precisando de uma filha, de um filho, de uma filha, né? Ela estava buscando por isso, de certa forma. É a dor dela, né? É a forma que ela encontra de processar isso. Então, elas se combinam, né? As histórias, essa mesma história combina e é a história que serve para as duas, né? E é muito demais, assim, a cena lá no final dela com a freira, porque a freira criou uma história pra ela, uma história que faz sentido pra freira. Sim. Tipo, ela fala, eu vi um anjo com ela, um anjo levando ela pra um lugar melhor. Tipo, sim, pra uma freira é a história que ela precisa contar pra ela. Ela falou, é um anjo, e esse anjo tá salvando essa menina, porque a freira tava num lugar muito interessante também da gente pensar, que é o também da pessoa oprimida por aquele sistema, oprimida pela igreja, obviamente, oprimida por aqueles homens, oprimida pela situação. Então ela não fala nada, ela fica quieta e ela vai seguir. Ela não ia tomar nenhuma decisão e fazer nada. Ela ia deixar a menina morrer porque ela não sinta pena da menina, ou porque ela não queira, ou porque ela não seja uma pessoa má. Não é isso. É porque ela não tem força pra se mover naquele espaço. E aí, quando a Lib faz isso, ela mostra que ela admira aquilo, que ela aceita, ela não vai contar pra ninguém e tal, mas ela conta uma história pra ela mesma do anjo pra poder também se iludir, como a gente tá falando aqui com essas histórias, né? Eu acho esse processo todo de como essas coisas se encaixam, eu acho muito interessante, muito bonito no filme, assim. Mas eu acho também, ainda com relação à freira, eu acho que rola um olhar de cumplicidade, no sentido de que ela chega e fala, eu imaginei um lindo anjo levando ela, e aí ela pergunta, ela tá num lugar melhor, não tá? E a Lib responde, sim, tá. Então eu acho que ela sabe que a Lib levou ela, que ela forjou todo o incêndio e tal, e ela tá falando de uma forma velada, que foi um anjo, porque ela tá de acordo com isso, porque eu acho que rolou uma cumplicidade, sim. Então, é até interessante eles pegarem essa coisa de... a gente tá vendo muito os religiosos sendo retratados como ignorantes, porque na maioria dos casos são mesmo. Mas tem essa certa complexidade de mostrar a freira como uma pessoa que também tá aberta a usar a própria religião, o próprio simbolismo religioso, para cobertar uma ação que foi para salvar a menina. Então, eu achei que foi um toque legal, assim, em vez de ficar martelando só nessa coisa de que a fé é burrice e tal, ele também conseguiu colocar um pouquinho de profundidade nisso aí, nesse olhar de cumplicidade das duas. Sim. E isso evitaria a freira de mentir, por exemplo, que é um pecado, né? Sim. Então, assim, em algum momento, se ela tiver que contar pra alguém, ela vai falar, eu vi um anjo subindo, levando ela. Aí vão acreditar e ninguém vai questionar, porque é uma freira, viu um anjo, levou a menina, então eles vão entender de outro jeito e tá tudo certo. Mesmo dentro da religião, as pessoas religiosas, elas também contam histórias no sentido de quando uma pessoa muito querida morreu, foi melhor assim, Deus quis assim, Deus tem um plano. Então são histórias que a gente conta mesmo sabendo da realidade, né? Que às vezes as coisas acontecem sem plano mesmo, mas a gente tenta melhorar um pouco a nossa situação
achando que vai fazer sentido em algum momento. Sim. Porque é isso, né? As histórias, e aí pra tudo, em qualquer religião tem isso e, sei lá, e aquelas, quando a gente conta pra criança, né? Sei lá, se tiver uma situação triste em que uma criança perde alguém próximo, ainda muito nova, pra compreender, você cria uma história, você cria uma coisa, assim, né? Eu lembrei até agora de uma coisa engraçada que aconteceu, graças a Deus não é nada sério desse nível, mas outro dia a gente precisava dar um remédio pro meu sobrinho, que tem 2 aninhos e meio, e ele adora o lobo mau, né? Ele é a única criança do mundo que acho que gosta do lobo mau. Ele adora. Ele odeia Chapeuzinho. Ele adora, ele quer assoprar a casa pra casa cair, que nem nos 3 porquinhos. E aí, eu tive que ligar, eu liguei pro lobo mau pelo meu celular, sabe assim? Eu falei assim, olha o lobo mau, mas o lobo mau falou que você tem que tomar o remédio, não sei o quê. E ele tomou o remédio, porque ele não queria tomar remédio de jeito nenhum, ele tinha que tomar, né? Olha só. Então, sabe assim, eu acho, é isso, você cria uma história, cria uma coisa lúdica pra poder, né, se agarrar a ela. E é isso, tipo, pra tudo. Em âmbitos lúdicos, em âmbitos religiosos, em vários âmbitos a gente vai sempre desenvolvendo, né? É um recurso que a própria Libby, quando ela chega, ela também já usa, né? Porque Sim. eles perguntam pra ela se ela teve filhos, ela fala que não, que ela é viúva. E na realidade, o filho dela morreu e o marido dela sumiu, né? Então, ela mesma conta uma história pros outros, ela deve contar uma história pra ela, e a realidade mesmo deve ser uma terceira coisa, ainda diferente de todas essas versões. It's just a fate, Mommy. Is there anything I can get you? Nothing. Nothing at all, Anna. Just a little sleep, Mommy. And then I'll awake. Then you'll wake. Tem até um diálogo que eu acho que ilustra bem isso que a gente tá falando, que é quando a Libby vai conversar com a Kitty, que eu acho que é uma irmã, né, da Ana. É a irmã mais velha da Ana. Irmã mais velha, isso. E o diálogo é muito interessante, porque assim, a Libby chega pra ela e fala assim, quando foi a última vez que a Ana comeu? E a Kitty fala assim, o aniversário e a primeira comunhão dela foram no mesmo dia, e esse foi um dia abençoado. Então ela só comeu água e trigo. Não, senhora. É o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Exatamente. Aí a Libby pega e fala assim, bom, isso é só uma história, Kitty. Eu tô procurando fatos. Aí fica um climão no ar. Daí ela fala assim, desculpa. E ela não completa a frase. Isso é muito interessante, porque ela fala assim, desculpa. Eu não... Daí ela fica, dá uma pausa. E ela fala assim, é que eu tô aqui pra tentar dizer a diferença entre... Daí ela é interrompida pela Kitty. E a Kitty fala assim, bom, eu desenterro terrenos e você a verdade. Daí ela fala, exatamente. Daí passa mais um tempinho de silêncio ali. Daí depois a Kitty completa falando assim, viu? Você também precisa de histórias, porque a Libby anota isso num caderno. Daí ela fala assim, você escreve tudo isso no seu caderninho. Seu caderno já tem tanta anotação que já é uma bíblia, de tão grande que ele tá. E aí a Libby, né, fica ali meio de saco cheio da Kitty e tal e vai embora. Nisso, a Kitty olha pra câmera, ela olha pra gente. E isso é muito interessante, porque ela quebra a quarta parede e olha direto pra gente. E aí a locução entra e fala assim, olá de novo. Eu disse, não somos nada sem histórias. E aí vai pra uma outra cena. Essa cena, eu acho ela tão emblemática dentro do filme, porque primeiro que assim, há um embate claríssimo ali entre fatos e algo místico e tudo mais, que os dois culminam para uma mesma situação, que é o contar a história, de que ponto de vista você vai contar essa história, né? Uma partindo do fato de algo científico e tudo mais, a outra partindo de algo religioso. E aí, quando a Kitty olha pra câmera, é essa piscada que o diretor tá dando pra gente, do tipo, e aí, o que você achou desse diálogo? O que você achou
toda essa conversa? Com quem que você estava mais próximo ali? Porque no final das contas, apesar dela estar fazendo uma investigação pautada na realidade e tudo mais, esse fator místico também não pode ser descartado, né? Essa verdade ali, essa verdade religiosa, ela não pode ser descartada porque é ela também que faz esse ambiente. Então, assim, por isso que a gente sempre precisa também de histórias, inclusive para contar coisas que são cientificamente comprovadas. A gente tem que saber também transmitir isso. E até esse posicionamento da Lib de chegar falando assim, viu? Então ela comeu água e trigo e tal. Ela foi desrespeitosa com a religião da Kitty ali naquele momento. E ela não consegue muito se desculpar ali com aquilo, entendeu? Então esses atritos, eles vão acontecendo. E eu acho que essa é uma questão que o filme levanta muito bem, assim, porque ele vai colocar pra gente justamente nessa balança, né, de, tá bom, a gente tá vendo uma história de uma enfermeira que tá investigando um caso que é impossível a menina tá 4 meses sem comer, ela tem que estar comendo de alguma forma, mas ao mesmo tempo, quando são levantadas questões religiosas ali, e a gente sabe que é um conto, né, sabe que é uma história que tá sendo contada pra gente, será que não fica um ponto de interrogação? Talvez ela não se alimente, talvez ela seja uma enviada realmente de Deus e tudo mais, né? Então tudo isso é colocado ali como uma forma de reflexão, e é interessante isso, porque é isso, a gente precisa realmente de histórias pra gente caminhar, né? E é interessante pensar, porque você falou dessa cena que ela fala, você tá anotando no seu caderninho, ele tem histórias, e a Lib vai usar depois o caderninho pra contar a história dela, Não, mas pra contar uma história pros caras lá. Ela Sim. chega e fala assim, caiu sem querer, pegou fogo, eu tive que sair. Que é uma história falsa, né? E até eu fiquei assustado, falei, ela se queimou. Aí depois eu pensei, nossa, ela se queimou de propósito. Porque daí ela tá de vítima também, né? Tipo, ela escapou do fogo e tal. Mas é isso, tipo, ela abre, a personagem, né, da Kitty, abre brecha pra ela pensar depois, então eu vou usar esse caderninho, então, a meu favor, pra isso que eu quero fazer aqui, de levar essa menina embora, salvar a vida dela, né? E aí eu tava pensando numa outra coisa que tem a ver, que essa cena provavelmente pega muito nessas pessoas. Primeiro que eu tinha visto um tweet, alguém no Twitter colocou assim, nossa, fui ver com a minha avó um filme achando que era religioso e no fim ele contesta a religião, né? E tava falando desse filme. E eu vi uns gringos também, um podcast gringo que eu tava ouvindo, enfim, nem achei tão bom assim, pra ser bem sincero, mas os caras falando que ele é misleading, porque a forma como ele aparece lá na Netflix, a sinopse e tal, é meio do tipo, ela foi ver um milagre que acontece com a menina. E na Netflix tem muita produção religiosa, e Sim. tem muita gente de tudo quanto é perfil, né, que acessa lá. Então eles estavam falando do quanto que o filme pode levar uma pessoa religiosa que tá buscando um filme esses monte de filmes, né, que tem sobre milagres, milagre da fé, né, essas coisas assim, querendo ver, vai ver esse filme e falar, vou ver esse filme aqui, e aí acaba caindo num filme que tá questionando, olhando pra pessoa e falando, tá vendo, você precisa de histórias e tal. Exato. E eu acho interessante isso, assim, como, sei lá, motiva mais pra esse povo, essa galera extremamente conservadora, odiar ainda mais a Netflix, né? Que já odeiam mesmo. Assim. Mas também eles deveriam se tocar com 10 segundos de filme, né? Porque Exato. o filme já começa de uma forma completamente diferente do que se espera de um filme padrão religioso, né? Então, eles são meio burros também, porque se você tá no filme e na primeira cena você não cai fora porque você percebeu que não era o que você estava imaginando, aí também já é culpa sua. Exatamente. Você foi por sua conta e risco na história, é verdade, concordo. Mas estou dizendo assim, ele tem esse perfil também, né? E pode... Eu não sei, eu acho interessante isso, porque daí ele também tá questionando essas histórias. E aí eu tô falando isso só pra também recuperar uma outra coisa que eu achei muito legal, porque eu tava vendo entrevistas, né, com o Sebastian Lélio, e ele fala do filme, desse paralelo, né, que o filme tem com os dias de hoje, né, com questões conservadores e questões, pessoas questionando a ciência, etc. E aí ele fala que a diferença da história que a ciência conta e a história que a religião conta é que o fanatismo, no caso ele fala, né? O fanatismo religioso é calcado em certezas, enquanto que a ciência é calcada na dúvida, né? Então a ciência está sempre questionando, sempre se perguntando, que é a primeira pergunta que o Rafa lembrou que ela faz, né? Por quê? É a primeira fala dela. E a religiosidade, principalmente o fanatismo, tá
baseado em certezas fixas, né? Tipo, tudo é... Em dogmas, né? Literalmente. Isso, dogmas que nunca mudam, né? Obviamente, nunca mudam, por isso são dogmas. Mas eu acho interessante isso, assim, como que a diferença, né? Quando você coloca, sei lá, as pessoas contra a ciência e pessoas a favor da ciência. As pessoas que são contra a vacina, a favor, né? Assim, toda essa questão. E aí ele até falou, assim, ou a gente se enfia, né? Se agarra à nossa realidade rígida, ou a gente aprende a sobreviver juntos, né? Com esse mundo. Pensando nessa realidade de um mundo polarizado, né? Palavra que está na moda. É isso, tipo, você tem... Ou a gente se agarra a uma realidade rígida e acredita nela e vai só nela, ou a gente aprende a sobreviver junto. Ou seja, ou a gente se abre para dúvida, para se questionar sobre essas coisas, para perguntar o porquê das coisas. É interessante você ter falado isso, porque no começo do filme, ele coloca essa coisa bem textual mesmo, né? Porque ele fala assim, ó, você tá começando a ver um filme, O Milagre, e as pessoas que você vai ver aqui, depois ele ainda coloca os personagens, daí ele fecha a vírgula, né? E ele diz assim, essas pessoas, elas acreditam em suas histórias com total devoção. Então é justamente isso, assim, tipo, você vai ver pessoas que elas não estão abertas para as dúvidas, elas estão realmente fechadas nessas verdades, assim. E isso que você falou faz total sentido, realmente, porque aí a gente conhece uma personagem que já é apresentada pra gente como uma personagem que tá ali o tempo todo questionando o que tá acontecendo, questionando a posição dela, por que ela tá aí, por que ela não volta embora, por que estão fazendo o que estão fazendo com a menina, ela não aceita aquilo. Então ela tá completamente deslocada de tudo aquilo que tá acontecendo ao redor dela. Inclusive, eu acho que a gente tá até esquecendo de levantar um lado importante, que a questão das histórias ajudarem a gente a sobreviver não é nem só nesse sentido de como a gente repensa o nosso passado, como a gente imagina o nosso futuro, mas também no próprio sentido de como a gente precisa da literatura, do cinema, da música e de como a gente precisa desses recursos justamente para entender a vida e conseguir compreender os nossos próprios sentimentos. Então eu acho bacana também levantar isso de que indiretamente é moda usar essa expressão, mas é uma carta de amor ao cinema. Sim. Então também tem esse lado muito bacana. E eu vou te dizer mais, Ieda, não sei se você concorda com isso, mas quando eu terminei de assistir o filme, uma das coisas que eu me questionei foi o que é um milagre, sabe? Porque, por exemplo, pra mim um milagre... Ela renasceu, né? Ela renasceu, mas pra mim o milagre ali foi alguém ter percebido que iam matar uma menina e conseguiu ter salvo essa menina, entendeu? Dentro desse ambiente tão contaminado no sentido de cegueira ali, né, para aquilo, fechado nesses dogmas e tal. Então, para mim, o milagre nesse sentido foi isso, foi tipo, salvar uma pessoa, uma menina que tem a chance de viver uma vida mais em sua plenitude e tal, vai deixar aquele vazio, né, que ela demonstra pra gente ao longo do filme. Outra forma da gente enxergar é tipo, qual é o milagre? O milagre do questionamento. Quanto mais você questiona, mais próximo você tá de respostas. Isso não é um milagre, né? Um milagre de você conseguir chegar a respostas que antes você não tinha, por exemplo. Então, eu acho que tem esse simbolismo, assim, tipo, o que é esse milagre? E eu acho isso interessante da gente pensar também, porque não é a menina por si só, né? E o fato dela não se alimentar, não é esse o milagre, né? Uhum. Isso que é interessante. Pra mim, a simbologia é justamente... A menina é quase como Jesus Cristo. Cristo morreu e renasceu uns dias depois. Uhum. Então eu acho que esse é o milagre mesmo. Inclusive, no meu texto que eu escrevi para o meu site sobre o filme, eu falo um pouco de como isso está atrelado ao universo LGBT, porque para transexuais, por exemplo, é uma vida nova quando você faz a transição ou quando você começa a ser chamado por outro nome. Então, é de certa forma também uma mudança. Mudança não, porque a pessoa está só sendo quem ela realmente é. Mas quando isso ocorre, é também um caso de necessidade, porque a pessoa, se ela continuar vivendo do jeito que ela vivia, ela não vai sobreviver. E a gente sempre ouve isso de transexuais, que a transição foi uma forma de sobreviver mesmo, porque
muita gente acaba tentando cometer o suicídio por não conseguir se ver da forma como gostaria de se ver. Então também eu acho que tem um pezinho aí, ainda mais considerando a filmografia do diretor, que também a Mulher Fantástica também é como uma mulher trans, e Desobediência também envolve um casal lésbico, então eu acho que também dá pra levar pra esse lado também. Tem uma outra coisa, vocês estavam falando do título, né? Falando o milagre, qual é o milagre? É uma tradução boa, mas pensando aqui no título original também, que é The Wonder, né? Wonder é uma palavra que pode também ser traduzida para tipo prodígio, né? Que seria quando uma criança né? Faz coisas para além da sua capacidade e tal. E também tem outros sentidos, né? Vários sentidos. Um deles é de ter dúvidas, né? Quando você fala I wonder alguma coisa, tipo, eu me imagino, eu tenho dúvidas, eu questiono a respeito de alguma coisa, né? Então é legal pensar também nisso, assim, o título original também ele é um misto de multiplicidade de sentidos possíveis, né? Pra e que a gente não tem uma tradução perfeita, né? Não tem nada que remeta a esses dois significados, né? Exatamente, não tem, enfim, mas faz sentido porque tem um trecho que eles falam, né? She's a wonder, a visita, né, que faz pra ela. Podia ser traduzido como ela é um prodígio, daí eles traduziram pra ela um milagre, porque faz sentido no contexto, e aí adapta pro título em português, que eu acho de fato muito bom, não tô questionando, mas eu acho interessante também pensar nessas possibilidades de pensar o título original, né? You have urgent information pertaining to the watch, Mrs. Wright? I do. Go ahead. Anna O'Donnell is dying. Mrs. Wright. She can barely stand up. She can barely move. She's feverish, and her pulse rate quickens by the hour. If you have medical concerns about the patient, may I ask you come to me rather than summoning everybody Our here? watch, sir, has thwarted the one thing that has kept her alive for the past 4 months. Go on. E vocês sabem que tem outra coisa que eu também achei que é de um simbolismo interessante, que é a própria questão do alimento, né? Porque, assim, o filme ele se passa em um momento onde tá tendo a grande fome. Quer dizer, as pessoas estão com dificuldade de se alimentar. Acabou de sair, né? Saíram desse período. E aí a gente a gente tá vendo acontecer isso. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma menina que não se alimenta. Aí você tem momentos em que a gente vai ver o Sebastian Lelio fazer uns takes de umas tomadas onde ele posiciona a Florence centralizada na tela comendo. Isso se repete várias vezes ao longo do filme. E é interessante porque a gente vê ela comendo, mas a gente não vê o que ela tá comendo. A gente não sabe se o que ela tá comendo tá quente, tá frio, se é gostoso, se não é. Porque até a Libby, até o ato de comer da Libby, é um ato que ela não demonstra também prazer por aquilo. Então é interessante da gente ver também esse simbolismo da própria alimentação, porque é um lance de com que você nutre você mesmo, né? Em termos até, tipo, além da nutrição física da alimentação, mas a nutrição mental, psicológica, em termos de estudo, de convivência, a própria religiosidade também, que é algo que, né, vai te alimentar por um outro aspecto e tudo mais. Então, se tem um lance de alimentação ali, interessante da gente observar o que ele quer dizer com isso, né? E esse lance da gente ver a Libby ser uma pessoa que se alimenta de uma forma que não é prazerosa, né? Ela come quase como para sustentar o próprio corpo, para se manter viva. Não, e ali. também como compulsão, né? Porque o outro personagem lá, o jornalista até fala, né? Ele faz um comentário no tipo, nossa, você tá comendo pra caramba. E comer é um lance emocional, né? A gente, quando tá se sentindo vazio, a gente tenta colocar alguma coisa pra dentro, né? Eu lembro sempre daquela cena de A Ghost Story, que a Rooney Mara, logo depois de perder o marido, ela devora um bolo inteiro. Verdade, é uma cena de tipo 3 minutos, ela comendo um bolo inteiro. Então também acho que isso tem a ver com o vazio que ela tá sentindo e ela tá tentando o tempo inteiro colocar alguma coisa pra dentro. E eu gosto como muitas coisas, assim, dá pra refletir sobre muitos momentos de quando ela tá comendo. Você tem desde o momento que ela é impedida de comer, porque o cara fala, não, tem que ser agora a reunião, logo no começo.
Isso, e ela tem que falar com os caras. Tem um momento que ela para de comer pra conversar com o jornalista. Tem um momento que ela vai comer, a dona lá da pensão, né, do lugar que ela tá, da hospedagem, fala pra ela assim, olha, acabou o ensopado ou qualquer coisa do tipo, e dá alguma outra coisa pra ela comer, né? E ela, tudo bem pra ela, porque ela quer comer o que tiver. Então eu acho legal isso, como que as coisas estão girando pra mostrar como que a nossa vida gira em torno da comida, obviamente. Tipo, é uma das nossas necessidades básicas, obviamente. Tudo gira em torno disso, porque as coisas giram em torno da gente comer, o que é e isso é um fato dado, né? Não é não precisa ter uma história envolvida, não precisa ter crença, não precisa ter nada. É uma coisa que a gente sabe. Tanto que ela fala logo no começo, tipo, isso é... Ela, em algum momento fala, num certo momento ela fala, é impossível, ela tá sem comer, né? Então ela fala, quando alguém não come num hospital, né, tal, na realidade do hospital, a gente força a comida. Tem uma hora que ela tenta forçar a menina pra comer uma sopinha enfiando na goela dela um tubo, porque é como se faria num hospital, porque, né, enfim, é o que é de onde se tira, né, o nutrir, né, da vida e tal. E você sabe que tem a primeira vez que tem assim um lance que a mãe estaria alimentando a filha, né? Tipo, que elas estão rezando e a mãe segura o rosto da filha e tal. A primeira vez que isso acontece é no primeiro ato ali, mas a gente já viu a Lib se alimentando algumas vezes. A gente já viu ela centralizada na tela, comendo e tudo mais. Nesse momento que a gente vai ver pela primeira vez, ela chega na casa da menina e aí ela conversa alguma coisa com a freira, né, que tá saindo, e aí ela olha pra dentro do quarto, né? E aí quando ela faz esse movimento, a enfermeira, ela tá acendendo um lampião. Que ela falou, o médico falou que você pediu um lampião, não sei o que e tal. Ela, porque com vela não dá pra gente enxergar direito e tal. Aí nisso, você tem no plano, no fundo, você tem a mãe fazendo essa alimentação. E a gente não vê. A gente não vê porque a enfermeira tá na frente da tela. A enfermeira tá em primeiro plano e a mãe tá alimentando a menina atrás. E isso também já é muito simbólico, assim, da gente começar a perceber, né? Porque é isso, é o véu da religiosidade na frente de algo que poderia já revelar uma verdade ali, entendeu? Ela já poderia ver e entender tudo o que estava acontecendo. Só que daí existe essa religiosidade, né? Na figura dessa freira, que tá na frente. A gente não consegue enxergar o que tá acontecendo atrás. A gente só vê que elas estão se abraçando, a mãe segurando o rosto dela e tudo mais. Então é legal isso também, porque eu acho que tem muito desse simbolismo também, sabe? O lance da alimentação, não só a alimentação física, que sim, é óbvia aqui e tal, mas tem esse lance dessa alimentação psíquica mesmo, né? De tipo, o que estão dando pra essa menina? O que tá sendo dado pra essa menina se alimentar no sentido emocional mesmo, né? E aí depois a gente vai entendendo tudo que aconteceu com a Ana pra ela se submeter a isso que ela tava vivendo hoje. Então o lance da alimentação eu acho que é um belo simbolismo também que a gente consegue ver aqui. Aliás, é uma coisa super comum entre pessoas que têm anorexia terem sido vítimas de abuso. Então é um negócio que faz sentido até emocional, assim, sabe? Então é bem fundamentado. É interessante você ter falado isso, Ieda. Eu lembrei de outra cena aqui, quando você falou disso da anorexia e do abuso, porque tem um momento em que a Lib tá conversando com a Ana, elas estão no quarto ali e tal. Eu não sei se vocês lembram dessa cena. A Ana, ela tá tipo deitadinha no chão, mexendo com umas cartas, né? Uhum. E aí ela tá falando ali das santas e tal. E daí ela pergunta a Lib, né? Pergunta pra Ana, qual que é dessas cartas aí, quais que são as suas favoritas, né? Quais seriam as suas santas favoritas? E aí a Ana pega e fala assim, olha só essa daqui é o casamento místico entre Santa Catarina e o menino Jesus. E ele deu pra ela uma aliança, mas só ela poderia ver. E aí, em seguida, ela aponta para a própria mão, mostrando o dedo, né, dela. E aí ela fala assim, qualquer um pode ser escolhido, santos ou pecadores.
beleza, então ela já tá dando um indício ali, né? Quando perguntada qual que ela gosta, ela já dá um indício que tem alguma coisa ali em termos de algum relacionamento amoroso que envolve ela. E aí em seguida ela continua, ela pega, mostra outra carta e fala assim: essa daqui é Santa Isabel da Hungria e ela era viúva. Então ela já deu todas as respostas, sabe? Tipo, ela mostrou um casamento que só a noiva que via, e depois ela mostra uma outra personagem que está viúva, que é exatamente a situação dela. Sim. Ela se via apaixonada pelo irmão, foi abusada, o irmão morreu, ela se sente culpada por aquilo, né? E a Libby ainda vira pra ela e fala assim: ah, viúva, nossa, esse é o pior dos pecados. E aí entra a interpretação dessa menina, que eu também achei essa menina um espetáculo, assim, na atuação dela, porque ela muda a fisionomia. Quando a Libby fala, ah, isso daí é um pecado, ela muda a fisionomia, ela olha pra baixo, ela fica meio sem graça, ela fala assim: não foi isso que eu quis dizer e tal. Daí a enfermeira fala: não, eu sei que não foi isso, mas ela já deu todos os indícios ali, né, do que aconteceu com ela e do que ela Olha, é bem pensado, viu, porque quando eu vi essa cena, óbvio, sem saber o final do filme, eu pensei que ela teve essa reação de baixar a cabeça e pedir desculpas, porque ela naquele momento ela achava que a Libby era viúva e que ela tinha ofendido a Libby, mais ou menos como aquela cena em que a Libby fala pra Kitty que foi só trigo e água, e aí ela percebe que tinha ofendido a Kitty. Então eu achei que foi mais ou menos a mesma coisa. Acho que deve ser um filme super legal de rever, sabendo o que aconteceu e toda a história como acaba, porque dá pra perceber sinais aqui e ali, né, como agora você acabou de perceber. Não, e você sabe que eu fiz um pouco esse exercício, eu comecei a reassistir ele, eu já tinha assistido ele antes de gravar aqui, eu comecei a reassistir algumas, pelo menos o primeiro ato ali, e tem muita coisa assim, aquelas tais das migalhas de pão, né, que são deixadas no roteiro, tem muita coisa ali que a gente vê que tem no roteiro. Pra vocês terem uma ideia, uma das coisas que é falada, tipo, logo no começo, logo que a Libby conhece a Ana, a Libby vira pra ela e fala assim: você não se alimenta? Você se alimenta do quê? O que você come? E a Ana pega e fala assim: eu me alimento do maná do céu. Então ela já deu a resposta, que é a resposta que a Libby vai catar lá no final, né? Lá quando ela entende, caraca, ela falou que se alimenta do maná do céu, ela só faz o maná do céu com a mãe. Então, tipo, ela conecta os pontos no final, mas a resposta foi dada logo no começo, né? E a própria mãe, no começo também, quando a Libby olha pro quadro e fala do filho, né? Fala, ah, seu filho não tá aqui e tal, e daí percebe que o filho morreu e tudo mais. A mãe, né, da Ana vira em um determinado momento e a Libby se desculpa por ter falado: pô, falei do seu filho, ele já morreu e tal. E aí a mãe vira pra Libby e fala assim: os melhores Deus leva cedo pra serem seus anjos. Isso tá no primeiro ato do filme. Então a gente já tá vendo que não era a intenção da mãe também, tipo, pô, salvar e descobrir. A mãe tava sendo cúmplice naquilo, né? Ela queria também, achando que, ó, se for pra ela morrer, ela vai morrer porque ela vai virar anjo também, entendeu? E também dá a ideia pra Libby resgatar, né? Ah, foi um anjo que levou. Pronto, resolvido. Verdade. Sim. Só uma coisa, Rafa, que eu ia comentar. Você tava falando, e eu entendi o que você quis dizer quando estava falando sobre a questão de sentido emocional, das escolhas das santas, e eu acho que a gente só não deveria usar o termo, sei lá, amoroso ou algo do tipo, porque no caso dela, por ser justamente uma criança sofrendo abusos e tal, claro, tem a questão de ser o irmão dela, então foi uma questão que ela, né, tipo assim, aquela complexidade toda, né, de você ter alguém na família, né, que você gosta e tem essas questões de abuso, mas eu acho que a gente tá vendo um caso relacionado aí à questão da religião, né? Então ela não é que ela se apaixonou pelo irmão, é que ela entendeu que ela deveria se casar com ele, porque, enfim, né? É obrigatório, deveria se casar por conta da... Não, mas ela fala, concepção. Eu amo meu irmão. Ah, mas como irmão. Então, mas é isso que ela fala. É isso que ela deixa entendido ali. E ela se sentia... Ela dá a entender ali que era uma coisa que, tipo, pra ela é isso. É tipo, pô, eu tinha que casar com ele. Eu estava prometida a ele, entendeu? Então, mas daí isso entra a questão da religião. Então ela tá nessa necessidade e aí se sentindo culpada e tal, tudo mais, toda essa questão super
super pesada, né, que a gente tem aí no final. Mas o que eu tô dizendo, assim, é só pra deixar bem claro, que acho que isso precisa ficar claro, pra não parecer que a gente tá falando de algo com algum tipo de reciprocidade, né? Obviamente que não. Então, acho que, enfim, a gente tá falando de uma questão super, super delicada e super pesada, que, enfim, que acho que é a descoberta, claro, a mais importante do filme também, e a que leva a Libby a tomar a decisão dela de salvar, assim. E até eu tava pensando... Então, mas só uma coisa, Dani. Eu acho só que isso é uma coisa importante da gente entender, porque a gente tá falando aqui de uma criança, uma menina, né, que foi abusada pelo irmão. A maioria das crianças que são abusadas na infância, elas não conseguem entender o que tá acontecendo com elas. Sim. E muitas delas fazem uma relação disso, de afetividade. Elas não entendem o que aquilo é um abuso. Elas entendem aquilo como um ato de afeto. Então, quando a gente tem aqui a Ana mostrando uma carta das que ela tá brincando, ela pega e fala assim, essa carta é o casamento místico entre Santa Catarina e o menino Jesus. E ele deu pra ela uma aliança que só ela poderia ver. Então ela fala isso, entendeu? E isso é muito simbólico desse abuso mesmo. Porque é isso, tipo, assim, o fato dela ter sido abusada, ela não reconhecia aquilo como um abuso, mas sim como uma promessa de algo que tem a ver daí com a religião, que daí ela ia casar, que daí ela tava prometida pra ele, porque ela tinha um relacionamento com ele, né, ali e tal. Então na cabecinha dela, aquilo ali era outra coisa, não era um abuso, era uma coisa de afeto. Tanto que ela se sente culpada, inclusive, pela morte dele, porque como ela entende que aquilo ali também era um ato de pecado, e ela fala isso, né, porque ela fala assim, quando ela mostra essa carta, ela explica isso, primeiro ela aponta pro próprio dedo, e depois ela fala assim, qualquer um pode ser escolhido por esse Jesus, né, que deu a aliança, tanto santos quanto pecadores. Então ela se inclui nisso, entendeu? Tipo, eu não sou santa, ela pode ser pecadora, inclusive. Então, tipo, ela se sente culpada pelo que aconteceu, entende que aquilo era um pecado, mas para ela existia ali um ato de afetividade. Então ela não compreende direito o que aconteceu. E aí a gente tem na personagem da Libby a pessoa que vai tentar esclarecer isso pra ela, e aí conecta muito bem com o que a Ieda tava falando, de que em determinados momentos, cara, você tem que mudar completamente a sua vida, você tem que, né, tem que renascer realmente, né, deixar esses momentos para trás, porque são atos gigantes de uma violência imensa, ainda mais em cima de uma criança que não tem plena compreensão do que aconteceu com ela, entendeu? Inclusive, Rafa, faz uns dias atrás eu assisti Mysterious Skin, do Greg Araki, que é um filme com o Joseph Gordon-Levitt, bem novinho, é de 2004. O personagem dele é abusado pelo treinador de beisebol quando ele era criança. E no momento do abuso, o próprio treinador dele fala: olha, eu vou te mostrar uma coisa que as pessoas fazem quando elas gostam muito uma das outras. Exato. E ele cresce, mesmo já adulto, ele continua falando que ninguém nunca amou ele como o treinador dele amou. Todo mundo fala pra ele, mas você era uma criança, ele tava se aproveitando de você, e ele não, ele segue firme nisso. E eu acho que é também uma forma de que as próprias vítimas de abuso criam para poder lidar com uma situação de que é preferível acreditar que aquela pessoa me amou muito do que acreditar que aquela pessoa tomou vantagem de uma situação que eu estava super vulnerável, que eu era uma criança. Então eu acho que é um processo que leva muito tempo para a pessoa se tocar que não, aquilo não era amor, aquilo não era afeto, aquilo era asqueroso, aquilo foi injusto, foi errado. Então é uma coisa muito complexa às vezes para a própria vítima. Can I ask you something? Before I found you last night, I believe I was granted a vision. I was too uneasy to stay to the end of Mass, you see. And on my way to the house, I saw an angel on horseback, riding away with Anna. O fato da Ana não comer
mostra muito disso, assim, de que ela tá estagnada nisso, assim, ela tá presa nessa questão do pecado. A gente está falando nesse momento da história na Irlanda, a coisa do catolicismo, então era muito forte ali. Então, assim, a gente vê isso retratado muito forte nessa família da Ana, e ela tá estagnada nisso. Então, até quando a gente faz esse entendimento do simbolismo, né, da alimentação, do que você coloca dentro de você, com que você se nutre, com que você se estrutura, né? O que você faz com você mesmo para você se estruturar e estar bem. Aqui a gente vê a Ana estagnada, ela não quer se alimentar, ela não quer se nutrir de nada novo, ela quer passar por isso, ela entende que ela passando por essa provação e ela morrendo ou não morrendo e tal, ela vai estar cumprindo com uma missão. E aí isso entra dentro dessa visão dessa família super conservadora ali e tal, onde você tem uma mãe que fala, né, justamente isso, que bom, se ela morrer cedo é porque, né, Deus vai transformar ela num anjo e tudo mais. Então existe já meio que esse consenso ali dentro, e a Ana é uma menina que não teve instrução nenhuma dentro disso, entendeu? Então assim, a gente não sabe também até que ponto que os pais sabiam desses abusos, a gente não tem essa ideia. O que a gente entende, principalmente pela figura da Ana, é que é uma menina que perdeu a sua vivacidade. Isso está impresso justamente na interpretação, né, da atriz. Você vê ela sempre muito triste, muito acanhada, muito deprimida e para baixo, assim, ela tá vazia, tá oca mesmo ali. E esse renascer vai vir para justamente tentar virar um pouco essa página, ela ser outra pessoa. Também rola uma dissonância cognitiva, assim, por parte da maioria dos personagens, porque a própria mãe, ela fala, né, que se ela morrer cedo, ela vai virar um anjo, então isso é uma boa coisa, mas ela também tá lá alimentando ela todas as noites, no sentido de, não, eu quero manter a minha filha viva. Então é uma dualidade, né, que as pessoas carregam também, porque a própria Ana, ela amava o irmão no sentido de esposa, entre aspas, porque ela tá sendo abusada, mas ao mesmo tempo ela tá num jejum pra tentar salvar a alma do irmão dela, porque ela no fundo sabe que o que eles fizeram era um pecado. Perfeito. E que de certa forma a culpa é dele. Então rola pensamentos conflituosos, assim, ao mesmo tempo. Eu acho um negócio muito rico. Eu entendi, pelo menos, que a mãe, acredito que a família soubesse de tudo e tudo mais, porque é justamente isso. Eles querem, daí na cabeça dela, os dois precisam espiar esses pecados, né? Sim. E ela estaria espiando o pecado do irmão e dela, né? Assim, então talvez, enfim, esse processo dela deixar de alimentar a filha por ser proibida de fazer isso, mas também por entender que talvez seja um momento e tal, né? E se tiver que morrer, vai morrer, porque, né? É isso, tipo, eu entendi pelo menos isso. Eu entendi que a mãe tinha o conhecimento de tudo, e por isso ela tava querendo, né, que os filhos fossem pro céu e não queimassem no inferno, não ardessem no inferno e tal. E aí tem até uma cena disso, né? Porque tem uma hora que a Lib tá conversando com a Ana e aí a Lib segura bem o rosto dela assim, uma de frente pra outra, e aí elas estão falando alguma coisa disso do irmão. A Lib vira em um momento e fala assim, não, tenho certeza que seu irmão tá no céu. E aí a Ana, que talvez seja a pessoa mais consciente dessa família e que seja, né, totalmente abafada ali, né, totalmente cercada justamente por essa questão dogmática e tal, e religiosa ali, mas ela olha pra Lib e fala assim, talvez ele esteja no inferno, a gente não sabe essa resposta. Então, tipo, ela tem uma consciência de que o que aconteceu com ela foi um abuso e é um pecado gigante aquilo ali, né? Mas pra ela também é difícil dela colocar o irmão nesse papel de um abusador que pecou e tá no inferno. Então ela não consegue também fazer essa afirmação, porque existe também uma estrutura familiar ao redor dela que tenta enxergar as coisas de uma forma diferente. E ela tem esse conflito também. E até um comentário que eu ia fazer, que é o processo todo, né, que a gente já comentou do renascimento e tal, ele é praticamente psicanalítico, né, de superação de traumas e lutos também, porque também tem isso, né, tem o trauma e tem o luto da perda do irmão. E superar isso, né, esses processos de superação,
Então até eu brincava, falando, ela não é só enfermeira, ela é psicóloga também, né? A Libby, porque ela conseguiu lidar com isso, mas tô brincando justamente nesse sentido de que até nisso conversa com a questão da ciência, né? Quando você fala enfim, da psicologia, quando se fala de traumas e tal, esses processos vão por esses caminhos também, né? Ou pelo menos é possível que sigam por esses caminhos, né? Sim. E na época que o filme se passa, não, acho que não é na época o Freud ainda não estava fazendo os estudos, mas era bem perto, né? Não é muito longe. Não, e aí tem outra coisa sobre essa questão também, né, de detalhes que o filme vai deixando pra você. Também no primeiro ato, uma conversa entre Libby e Ana, porque a Ana fica com uma brincadeira com a Libby ali de apelidar ela, né? Principalmente quando ela sabe que a Libby não tem mais família e tudo mais, e daí fica aquela coisa de, então eu vou te apelidar e tudo mais. E aí tem um momento em que a Libby vira pra Ana ali e fala assim, bom, se você vai ficar me dando apelido, eu vou ter que colocar apelido em você também. E aí ela fica falando algumas coisas, né? Annabelle, Annie, qualquer coisa assim, vai falando e tal. E aí tem um momento que a Ana vira pra ela e fala assim, você não pode me chamar por um outro nome, porque então eu seria uma outra pessoa que não eu mesma. E aí é quando a Libby dá o nome dela de Nan. E aí ela fala, bom, Nan eu gostei. E é o nome que ela vai resgatar também lá na frente, né? Para daí fazer essa transição aí no sentido dela deixar para trás essa Ana, essa menina, né, que sofreu muito e tal, para se tornar a Nan, que é adotada ali pela Libby, né? Então é interessante da gente também já ver isso, assim, como tudo vai sendo deixado no nosso caminho pra gente entender o caminhar da história, né? Então eu acho isso muito legal. E até para falar um pouco sobre esse lance do caminhar, eu queria saber de vocês sobre o ritmo do filme, porque é um filme lento, talvez seja um filme difícil de ser assistido por isso também, né? Ele tem takes muito lentos e tal, mas eu queria saber se vocês gostam desse ritmo do filme, assim, dessa contemplação de cenários, os enquadramentos às vezes bem abertos, lentos, né? Movimentação bem lenta e tal. O que vocês acham disso? Eu não achei particularmente lento, assim. Eu tava bem interessada, tava achando intrigante, porque ele tem essa coisa de mistério mesmo, você quer entender o que tá acontecendo, e a Florence Pugh carrega o filme nas costas, né? Não falando que os outros estão ruins, não por isso, mas porque ela é realmente a protagonista e ela tem a mentalidade mais contemporânea, então ela é meio que o nosso avatar nesse mundo, né? Sim. Então, pra mim, eu não senti, assim, lentidão. Pra mim foi tranquilo. Uhum. Eu também não achei ele tão lento, claro, né? Não é um filme de ação, mas é isso. Eu acho que pra mim ele foi na toada certa mesmo, né? Até pelo lugar, né? Não faria sentido ele ser muito acelerado e as coisas acontecem mesmo assim. E eu acho que uma coisa interessante também é você sente, justamente nesse tempo que ele tem, você sente as 2 semanas se passando, né? É verdade. Que acho que isso é importante, porque são 2 semanas dela, assim, claro, não lembro agora, não sei se determinam. Mas foi, porque ela chega a apresentar o relatório, né? Então acho que foram as 2 semanas certinhas. Então é isso, tipo, você sente as semanas se passando, porque tem alguns filmes que falam, isso aqui vai acontecer em 1 mês, e aí parece que aconteceu em 2 dias, porque eles aceleram de um jeito, né? Então isso é importante também, assim. E você precisa sentir a fome, né? Você precisa ver o problema se agravando e a menina ficando cada vez mais doente. Se fosse feito de uma forma muito rápida ou picotada, acho que não ia ter o peso necessário pra gente se preocupar com a menina. Perfeito, exatamente. Eu adoro aquelas cenas em que a gente vê a Florence andando pelos campos, sabe? Primeiro porque tem cenas ali que, pra mim você podia pausar aquilo e fazer uma pintura, assim. Porque são maravilhosas as cenas. E eu gosto desse tempo, desse ritmo que é dado, porque é um convite ao espectador também a ir pensando junto com a protagonista, né? Porque você tá tentando entender tudo que tá acontecendo. Tem um momento ali, por exemplo, que a Libby fica vasculhando o quarto da Ana, né? Ela coloca a mão embaixo da mesinha, olha, né, no forro e tal. Ela sai caçando alguma coisa ali. Mas é isso, a gente tá falando de um filme de 1800 e tralalá, né? Não tinha WhatsApp. Ela, pra ir até a casa das pessoas, ela ia a pé, né? Andando por aqueles campos e tal. Então é um filme que ele precisa desse tempo, desse ritmo, assim. Sim. E eu acho que a Ieda até falou
eu acho a Florence um espetáculo, assim. É impressionante o que essa menina consegue atuar. Eu achei ela e a Kila, né, que é a Ana, uns destaques, assim, monstruosos, assim. A Florence, a gente viu, até gravamos aqui, né, Dani, o último filme dela, que a gente disse que ela, inclusive, carregava o filme nas costas, mas por um outro motivo, né? Ela carregava porque todo mundo tá ruim. Todo mundo tá ruim, exatamente. E aí aqui não, assim, aqui ela carrega o filme nas costas por isso, porque ela encarna o personagem de uma maneira que você deixa a Florence de lado e você mergulha em quem é a Lib, né? As dores dela, as dores por ter perdido o filho, por ter perdido o marido. Então é uma coisa assim, sabe, as reflexões que ela tem, a maneira como ela se dirige, né, ao comitê, vários dos posicionamentos dela às vezes são ações, é um olhar. Tipo, tem cenas em que a gente vê a Ana rezando ali, e aí o Lélio, ele faz um posicionamento de câmera focando na Lib. Enquanto a Ana tá fazendo o seu rezando ali e tal, a Lib olha meio pra cima, sabe? Tipo, é um detalhe assim, tipo, a Florence parece que entende perfeitamente quem ela tá interpretando ali e ela entrega, sabe? Ela entrega. Essa menina é um fenômeno, realmente. Ela é, sem dúvida, assim, uma das melhores atrizes trabalhando agora. Você pode dar o papel que for pra ela, que ela vai conseguir entender todas as nuances e vai ser super carismática e todo mundo vai comprar o filme. Mesmo no caso do filme da Olivia Wilde, que é um desastre, a melhor parte do filme é a Florence Pugh, com certeza. Exato. E ela é jovem, né? Ela tem 26 anos, a menina. Ela é jovem e ela faz a gente compreender a complexidade da personagem dela, sendo que num filme desse, por exemplo, sei lá, muito provavelmente, em outras situações ou com outros atores, outras atrizes disponíveis, escolheriam alguma atriz um pouco mais velha. Faria mais sentido. Sim, com certeza. Pelo menos uns 10 anos mais velha. E ela sendo super jovem, você compra super ela naquela realidade. Tudo bem que lá em 1800 e pouco, provavelmente uma mulher de 26 anos mesmo, que iria ter tido, né, enfim, passado por tudo que ela passou. Mas a questão, enfim, porque a gente tem... Pra traduzir a personagem pra uma plateia contemporânea, colocaria uma mulher 10 anos mais velha, com certeza. Exatamente, perfeito, exatamente. E assim, ela se sai muito maravilhosamente bem. E é isso, você compra que ela é um pouco mais velha e tal, você em nenhum momento questiona isso, né? Enquanto que tem vários filmes que falam, nossa, mas esse ator é muito novo, né? Podia ser alguém um pouco mais... Você não percebe tanto, e dela você percebe muito bem. E aí tem 2 nomes só que eu também queria destacar nessa parte, que eu acho que vale muito a pena a gente ficar de olho. O primeiro é a Ari Wegner, né, que é a fotógrafa do filme, que o Dani já falou aqui pra gente, foi diretora de fotografia lá em Ataque dos Cães. Ela ganhou o Oscar, não ganhou? Eu acho que ganhou, ela foi nomeada, né, pra um Oscar. Foi nomeada? Foi nomeada. Mas eu acho que assim, essa mulher também é outra que é um espetáculo, assim. A fotografia dela é maravilhosa. A gente percebe justamente nesses planos mais abertos, né, que a gente tem no filme. E eu acho que a Netflix fez um grande achado, assim, de voltar com ela, né. Eu acho que a gente vai ver ela ganhando algum Oscar em breve, assim, porque o trabalho dela é realmente muito bom. Mesmo as cenas escuras são muito bem iluminadas. Aqui a gente vai ver algumas cenas, principalmente quando a gente tem a Lib, quando ela toma aquela droga, que ela fica meio chapada ali e tal no quarto. A gente tem umas cenas com umas entradas de vermelho ali que dá essa coisa dessa coisa meio psicodélica, meio underground, assim, né, triste, sangrenta, né, no fosso, assim, e tal, e são cenas que, tipo, são pesadas e tal, muito bem iluminadas, e que você vai sentindo a dramaticidade daquilo. Então, eu achei, assim, a fotografia desse filme maravilhosa, assim, também. E um outro nome que eu acho interessante da gente trazer aqui também é do cara que fez a música, né, o Matthew Herbert, que eu também achei a trilha desse filme um espetáculo também, assim.
ela é muito minimalista, né? E tem momentos que ele faz uma brincadeira com a música com respiração, sabe? Principalmente nos momentos também, quando a Libby tá ali, vai tomar aquele xarope dela, tipo, sobe a respiração dela e a respiração dela que dá o ritmo da trilha aí entrando. Depois tem momentos, tipo, momentos antes de uma conversa, ou momentos, sabe, logo depois de uma conversa que a trilha entra, mas a trilha entra justamente para contemplar, para ela meio que traz a textura realmente do que é pra gente sentir ali, sabe? Então você tá vendo aquela cena, quando a trilha entra, você fala, puta, ficou mó climão agora entre elas, sabe? Assim, é uma coisa que às vezes você nem sente direito, porque a trilha é muito sutil. Eu adorei a trilha desse filme. Pra mim, essas coisas, né? Trilha, fotografia e a direção e a atuação da Florence, né? São as 4 coisas aqui que pra mim, assim, me encantaram nesse filme realmente, sabe? E eu acho que a gente vai ver ele aí na temporada de premiações, né? Bem, assim, acho que tem uma tendência boa. Tem um quê de Ataque dos Cães, não tem? Assim, exatamente. Não, então, eu lembrei do Ataque dos Cães, porque é um dos... Junto com o Ataque dos Cães, lembra muito a ideia... Passa muito também aquela sensação de que pena que eu não vi no cinema, sabe? Que é uma coisa que quando eu vi Ataque dos Cães, eu falei, cara, eu queria ver esse filme no cinema, sabe? E não deu, porque... Quando passa no Brasil algum desses filmes da Netflix é muito específico, muito local. E aí provavelmente vão passar só nos Estados Unidos para ter as indicações, né? Lança nos cineminhas lá só para seguir a regra da academia. Mas enfim, mas acho que dá para ter expectativa de indicações pro Oscar e temporada de premiações em geral, né? Se a Netflix não der uma banana pra academia, né? Ah, não, eles querem. Mas faça a academia dar uma banana pra ele. De novo. De novo. Detalhe da semana, aquele momento aqui, né, onde a gente dá dicas pra vocês curtirem aí a sua semana. De repente você tá, pô, não sei o que eu assisto, não sei o que eu faço, ou de repente quer uma dica, né, pra implementar e colocar, né, no seu dia a dia, enfim. Eu trouxe aqui dessa vez, pra começar o Plano Detalhe, eu trouxe um podcast que eu ouvi recentemente. É um podcast que pra essa temporada agora, se eu não me engano, tá na 3ª temporada, que é o podcast Mano a Mano, né, que é conduzida pelo Mano Brown. Vira e mexe eu venho aqui e falo que, putz, eu acho o Mano Brown um excelente entrevistador, assim, achei que a gente descobriu um cara muito bom de entrevista. Fala bem, dá espaço pro entrevistado, troca uma ideia, uma coisa bem gostosa, assim. E nessa temporada agora, ele trouxe uma galera que, cara, eu adorei, assim, vou falar alguns nomes aqui pra vocês terem uma ideia. Ele trouxe Walter Casagrande, Silvio Almeida, Linda Quebrada, Djavan, né? Angela Davis, ele fez uma entrevista com a Angela Davis, e a entrevista que eu vou sugerir pra vocês, que foi a que eu ouvi, que estou ouvindo essas outras que eu falei agora, é a entrevista que ele fez com o Gregório do Vivier, artista lá do Porta dos Fundos e tudo mais, e foi um papo muito legal, assim, porque foi uma das poucas vezes que eu vejo o Mano conversando com um homem branco, assim, né? E pô, e o Mano chega ali e sabe, questiona mesmo, qual que é o papel do homem branco nessa batalha racial que existe no Brasil, nessa sociedade racista que a gente vive e tal, qual que é? Daí o Gregório vai, fala, explica e tal. Cara, é um papo tão legal, um papo tão gostoso de ouvir, didático, sabe, esclarecedor em muitos pontos, assim. Então fica a minha indicação pro podcast inteiro, essa 3ª temporada principalmente inteira, né, do Mano a Mano, que é um original Spotify, mas eu vou colocar um asterisco aqui para essa entrevista do Gregório do Vivier, mas já vou dizer para vocês que a entrevista do Mano com a Linda Quebrada, olha, tá assim
de você parar e falar assim, não consigo nem fazer nada aqui, eu preciso sentar e ouvir esses dois, só isso, assim, porque tá um espetáculo também. Então é isso, mano a mano, né, esse podcast vai ter link aqui no post, e só trouxe isso de Plano Detalhe essa semana. E só tem no Spotify, né, mano? Só no Spotify, original Spotify, só tem no Spotify. Então fica aí essa dica, né, lembrando vocês ouvintes que tudo que a gente falar aqui vai ter link aqui no post, então você vai lá, clica, você já vai ser direcionado pro que a gente tá trazendo aqui. E Eda, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí de Plano Detalhe? Então, antes da gente começar a gravar, eu tava assistindo na Netflix o Método de Stutz. Ah, que excelente. Para quem for procurar depois no site, é STUTZ, que é um documentário do Jonah Hill, que é aquele ator de comédia, geralmente, né? Ele também faz drama de vez em quando, mas ele é mais conhecido pelas comédias. E é um documentário que ele resolveu fazer com o psiquiatra dele, porque ele acha que o psiquiatra dele criou várias ferramentas que ajudaram muito com ele, e ele quis mostrar isso pro mundo todo. E é muito interessante, porque o documentário ele começa mais ou menos de uma forma banal, com o Jonah Hill entrevistando ele, perguntando como foi a infância dele e tal. E o psiquiatra dele fala, e aí o meu irmão morreu quando eu era criança, e o seu irmão também morreu, não morreu? O irmão do Jonah Hill, que morreu uns anos atrás. E ele fala, mas eu não quero falar disso, o filme é sobre você, não é sobre mim. E isso gera uma crise no Jonah Hill, que o documentário dá uma reviravolta e vira quase uma coisa metalinguística do que deve ser um documentário e de como as pessoas devem abordar o próprio trabalho, de não querer a perfeição, porque a perfeição não existe. E tem várias ideias bacanas, assim, e muito acessíveis, porque o psiquiatra ele tem quase que um linguajar de história em quadrinhos, sabe? Ele cria o fator X, a força vital, coisas assim, sabe? Então, são conceitos muito simples de entender e que fazem todo sentido. E eu achei muito legal essa reviravolta que o documentário dá de uma entrevista banal para uma coisa mais justamente sobre o documentário, sabe? O documentário sobre o documentário. Então, eu achei bem bacana. Muito bom. Fica aí, então, mais uma vez esse documentário. E, Dani, vamos aí? Vamos fechar esse Plano Detalhe? Vamos lá. Vocês vão se surpreender com o segundo Plano Detalhe. O primeiro, eu vou indicar, na verdade os dois têm um pouco a ver, muito levemente, com o tema, né, do filme, de coisas que a gente comentou. O primeiro é um filme, eu infelizmente não consegui ver muitas coisas, mas eu vi o Enola Holmes 2, até a Ieda comentou Enola Holmes como exemplo de quebrar a quarta parede, mas eu acho que ele tem um pouquinho a ver, apesar de ser super leve, gostosinho, de boas, né? Não precisa de podcast, tá, gente? A gente gravou sobre Enola Holmes lá atrás. Não tem necessidade. É a mesma coisa, né? Mas é bacaninha porque é leve, gostoso de ver, tem o personagem do Sherlock, aquele povo todo, e é legal porque tem duas coisinhas, né? Tem além da quebrinha da quarta parede que o filme traz. Ele, no começo dele, né? Ele fala, esse filme, tipo, é verdadeiro, pelo menos as partes que importam. E no fim ele traz algumas coisas sobre um movimento, né? Político que teve na Inglaterra na época, de luta, né? Das trabalhadoras daquelas fábricas e de doenças, né? Que teve todo um caso que elas pegavam uma doença por causa do fósforo. Isso aconteceu de fato e é interessante o filme falar isso. Tipo, o que importa do filme não é a Enola Holmes ou o Sherlock que nunca existiu, apesar de muita gente achar que existiu, né? É o fato de ter tido essa história e eles envolvem isso. É super gostoso, leve, bonitinho, fofinho de ver. E é vitoriano também, né? É vitoriano também. E é, tipo assim, sabe, agradável, né? Com outro clima, né? Pra assistir e acho que vale a pena. Gostei bastante. E aí, por fim, não sei se quem me acompanha no Twitter talvez tenha visto que eu tô mais fitness ultimamente. Então eu tô treinando e tô fazendo dieta com um nutricionista e tal, etc e tal. E tem um rango que eu tô fazendo de tarde, que é meio fitness, mas eu queria indicar pras pessoas, porque como a gente tava falando da personagem lá no Milagre comendo bastante lá nos pratinhos, é um que dá pra você fazer isso e ele dá uma sustância boa, assim. Então se alguém estiver querendo comer uma comida saudável, né, que é basicamente você pegar uma banana, faz ela amassada, mistura com pasta de amendoim e nada de pasta aquela com cheia de açúcar, né? Se for pra ser fitness, é com pasta de amendoim, só pasta de amendoim, que é puro amendoim transformado em pasta. Aí dá pra pôr uma aveia ou granola, se você quiser. E eu gosto de pôr um pouquinho de canela, e se você não tiver tanto
tão preocupado com a quantidade de açúcar, você pode pôr um pouquinho de mel. Dá uma misturadona boa, assim, fica uma maçaroca que é praticamente parece um angu. É uma delícia, é gostoso, a canela dá um gostinho bom e é impressionante. Você come aquilo, você fica com o estômago cheio, sabe? Assim, dá uma saciedade muito forte por bastante tempo. Isso pra lanche da tarde, Dan? Pra lanche da tarde é melhor, se você quer. Porque assim, daí tem bastante proteína, né? Por causa da pasta de amendoim. É bom ter a fibra, né? Da aveia ou da granolinha. É muito bom, assim, o ideal é ele serve de pré-treino, né? Tipo, comer e um tempo depois você vai pra academia. Mas se não for o seu caso, serve como um rango de meio de tarde. Eu acho que é meio pesado pra comer à noite, sabe? Mas, sei lá, talvez no café da manhã, se você quiser. Funciona também. E a pasta de amendoim é o quê? Uma colher de sopa? Eu pego um pouco menos. Uma colher de sopa rasa, sabe? Não uma puta colher. Eu não ponho tanto. Mas tipo, e aí e aquilo, né? Tipo, você fala, não, hoje eu quero comer bem, sabe? Tô com fome mesmo. Enfim, e não estiver preocupado em contar calorias, que nem eu estou. Aí você pode pôr mais. Mas o gostoso é isso, porque a pasta de amendoim ela é forte, ela é meio adstringente, assim. Só que a banana é docinha e tal, mistura lá, fica super saudável e fitness e, enfim, é uma dica diferente, porque eu geralmente a gente fala filme, série, não sei o que, eu dei dica de comida aqui pras pessoas. Boa. Nem Ana resistiria a isso. Ela ia falar, opa, vou abandonar esse jejum. Exatamente. Bom, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 488, cara, que papo legal que a gente teve aqui sobre O Milagre, né, esse filme aí original Netflix que, né, surpreendeu a gente e fez com que a gente tivesse um papo bem legal aqui, com tantas reflexões, né, que esse filme poderia trazer, e a gente só tem que agradecer esse papo aqui a Ieda, né, que veio aqui, emprestou seu tempo para vir discutir o filme com a gente. Ieda, muito obrigado por você estar aqui com a gente, e eu gostaria que você deixasse todos os seus meios de contato, enfim, onde que as pessoas fazem para acompanhar seu trabalho, ver tudo que você está produzindo, escrevendo e tudo mais. Muito obrigada pelo convite, eu também gostei bastante, fiquei até surpresa com a quantidade de coisa que a gente conseguiu levantar. Agora a gente tá num momento meio complicado de rede social, né? Porque o Twitter tá naufragando, né? E então eu tô testando várias redes sociais, eu tô no Mastodon, tô no Hive, tô em todos os lugares, Instagram, Letterboxd. É tudo sempre Ieda Marcondes, tudo junto, o Ieda é com I. Tem o meu site também, o iedamarcondes.com. E é isso, me procurem por aí. Eu já não estou tweetando tanto, então se vocês forem falar comigo, procurem outros meios e me marquem nas coisas, porque eu tô bem por fora, assim, do Twitter e tá fazendo maravilhas, assim, pelo meu bem-estar mental. Pois é, preciso. Você foi daquelas que foi naquela primeira leva lá da rede social da quinta série, que daí o pessoal começou a falar, e aí, já abriu o seu cu? Eu fiz também um cu, mas eu já tô achando o cu um cu. Já tá dando uns bugs assim que já não era mais pra tá dando. E a própria... já não tá tendo mais tanta notificação, as pessoas já não estão entrando tanto, então o cu tá lá, ficou largado o cu. Entendi. O Dani fez também, não fez, Dan? Então, eu fiz e não tive tempo de mexer nele. Você também largou o cu? Larguei o cu, esqueci do cu. Eu esqueço. Gente, tenho tanta coisa pra fazer, tem que lembrar ainda do cu, né? Sabe? Mas o cu é bom, é isso, é quando a gente esquece que ele existe. É esse que é o cu bom. Muito bom. Obrigado, Ieda, de novo pela sua participação. Foi incrível. Eu espero que você não demore mais um ano pra voltar. A gente vai te chamar antes. Por favor. Obrigada. Demais. Dan, obrigado. Mais um papo sensacional agora sobre filminho em streaming. Isso aí. Sensacional. Obrigadão, Ieda, pela participação. E pra todo mundo que tá ouvindo, fiquem de olho até semana que vem coisa boa por aí. É isso. O podcast Cinemação 488 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.